Olá, pessoal! Eu sou Denise Villacorta, médica nutróloga, especialista em nutrição enteral e parenteral, e vou dar continuidade ao módulo Terapia Nutricional no ambiente hospitalar. Hoje é a nossa segunda aula, que vai falar sobre as dietas orais no ambiente hospitalar. Aqui eu vou contextualizar um pouquinho como a gente deve, quais preocupações, cuidados a gente deve ter ao prescrever, ao pensar em prescrever uma dieta para o nosso paciente hospitalizado. Primeiro passo que eu devo ter cuidado é como é que está o tubo digestivo desse paciente? Ele está funcionante, não está? Ele está íntegro? Ele funciona adequadamente? Depois, esse paciente está tendo vômito, ele está tendo alguma intolerância, alguma dificuldade de aceitar a alimentação e alguma consistência específica? Então é importante conversar com esse paciente antes. Ele está tendo diarreia ou o intestino dele está preso? Essa evacuação dele está normal? Que cor está sendo? Que aspecto está sendo? É importante saber para pensar na alimentação que eu vou prescrever. Outro ponto importante, intolerâncias alimentares. Então, esse paciente já tem conhecido alguma intolerância? Algum alimento que ele coma e se sinta ruim, se sinta desconfortável, tenha distensão? Então, é importante perguntar. Outro ponto importante, ele está tendo náusea referente a alguma medicação? Ele costuma ter náusea? Ele está com náusea naquele momento? E por fim, alergias. Ele tem alguma alergia alimentar? Será que alguma coisa, algum alimento que ele come, que ele já conhece, causa algum tipo de prurido, coceira na pele, ou algum inchaço? É importante usar termos que ele possa compreender para que ele possa esclarecer esse fator tão importante antes de prescrever a dieta. Depois nós passamos para observar a cavidade oral desse paciente. Ele tem a dentição completa? Os dentes dele, será que funcionam adequadamente para a mastigação dos alimentos? Lembrando que eu vou prescrever conforme a capacidade que ele tem de mastigação. Então é importante eu conhecer como é que está isso daí, se ele consegue mastigar, se ele tem alguma dificuldade de movimentar a boca por alguma lesão, alguma alteração patológica que ele tenha. Depois, ele tem uma fala clara, quando você pergunta o nome dele, de onde ele é, durante a anamnese, ele fala de maneira embargada, uma fala que se chama molhada. Se ele tem algum desses aspectos, às vezes é interessante chamar o fonoaudiólogo para, junto com você, avaliar qual melhor consistência alimentar ele deve receber ou se ele tem condições até de se alimentar por via oral. Então, são pontos importantes de se observar no momento que você vai pensar em prescrever a dieta desse paciente. O outro ponto é o esôfago. Tem pacientes que deglutem bem, não tem nenhuma queixa, porém, ao deglutir, passa-se um pouco tempo, ele vai se queixar de entalo. Ele tem aquela sensação de talo, se sente mal. Então, às vezes, é interessante a gente perguntar também para o paciente durante a anamnese se ele está tendo alguma dificuldade pós-deglutição, para a gente pensar em alguma adaptação, melhora de consistência, alimentos mais macios, alguma adaptação específica para que ele possa comer por boca. Por fim, pensar no estômago desse paciente. Como é que funciona? A gente sabe que o esvaziamento gástrico ele ocorre aproximadamente 30 ml, 300 ml em 30 minutos. Isso no paciente normal. E a partícula ela tem que ficar muito pequena para que esse alimento possa passar no piloro. Então, para isso, eu preciso de um grande movimento de propulsão e mistura do estômago para que esse alimento consiga chegar numa consistência e num tamanho que ele passe pelo piloro. No paciente hospitalizado, às vezes isso não acontece, porque ele tem uma gastroparesia, porque ele tem alguma dificuldade de movimentação por lesões que ele tenha próximas ao estômago. Então, isso tudo precisa ser conhecido e investigado quando eu vou pensar em dar uma alimentação para esse paciente. Depois, as partes todas do estômago estão lá, esse paciente já sofreu alguma cirurgia? Será que ele tem prejuízo de produção do fator intrínseco? Ele tem alguma patologia que influencia nisso? Porque a gente sabe que o fator intrínseco é fundamental para a absorção da vitamina B12. Depois, o ácido clorídrico, será que ele está sendo produzido de maneira adequada? Por quê? Porque às vezes o paciente está usando medicações que vão influenciar na produção desse ácido e com isso influenciam também na digestão desse paciente e eu tenho que observar quando eu vou prescrever a alimentação desse paciente. Então, pensar na absorção dos nutrientes, se vai ser adequada no estômago. A gente sabe que o álcool, por exemplo, é um alimento que começa a ser absorvido ali desde o estômago. Então, pensar sempre quando eu vou alimentar, esse paciente fez alguma cirurgia, houve alguma exclusão de alguma parte desse tubo digestivo, em particular aqui do estômago.
E o intestino delgado também é uma parte importante que a gente deve levar em consideração. Por quê? Porque no intestino delgado que acontece a maior parte de absorção de todos os nutrientes. Então, se esse paciente tem, por exemplo, uma jejunostomia, então o íleo dele está excluso, eu não vou ter ali de 3 a 4 metros de intestino de absorção. Então, eu já sei que eu vou ter um prejuízo de absorção. Eu tenho que pensar até se essa alimentação por boca vai ser suficiente para dar o suporte nutricional que esse paciente precisa. Além disso, eu tenho que considerar, por exemplo, que se ele perde o íleo terminal, ele não vai absorver vitamina B12, porque ali é o sítio exclusivo de absorção dela. E aí eu preciso fazer uma outra via de administração dessa vitamina, senão esse paciente pode sim cursar com um quadro de anemia. Além disso, quando a gente pensa no estômago, no intestino grosso, ele também tem um papel importante, que é o principal local de absorção de água, onde vão ser formadas as fezes desse paciente, e também a produção de vitamina K, pela fermentação de alguns alimentos pelas bactérias. Além disso, é produzido também os ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes na manutenção da vida desses colonócitos. Visto isso, a gente vai pensar agora, vai conhecer agora um pouquinho de como são as dietas hospitalares, de uma maneira geral. Então, a primeira dieta que a gente vai apresentar é a dieta normal, geral ou livre. Então, aquela dieta que todos nós conhecemos, em estado de saúde normal, nós temos acesso e nos alimentamos. Então, carne, frango, peixe, ovo, salada crua, sem nenhum tipo de restrição. Então, aquele paciente que mastiga sem dificuldade, que deglute sem dificuldade e que tem uma digestão preservada. A segunda dieta já é bem parecida, porém, a característica dela é que ela é toda cozida. Então, ela não tem alimentos crus na sua composição, mas ela também tem pedaços, ela exige do paciente que ele consiga mastigar. Tem uma melhor digestibilidade, por quê? Porque essa dieta já está pré-cozida, já está toda cozida. Então, isso facilita o processo digestivo, por ela estar mais macia também. Então, essa é a dieta branda. Na sequência, nós temos a dieta pastosa. A dieta pastosa, ela tem como sua característica ser toda de fácil alimentação, de fácil digestão também. Por quê? Porque são para pacientes que têm dificuldade de mastigação. Então, esse frango, quando vem todo desfiado, a carne vem normalmente carne moída ou desfiada também. Todos os alimentos são de uma consistência bem macia, até o arroz é na consistência mais papa, então o macarrão mais macio, para aquele paciente que tem um pouquinho de dificuldade de mastigação, de deglutição e também de digestão. A próxima dieta é a dieta liquidificada. É uma dieta de característica mais monótona, porque o alimento como um todo batido totalmente no liquidificador e servido na sua forma líquida. Então é aquele paciente que tem realmente dificuldade de mastigação ou que não quer mastigar. Então, o paciente está tão prostrado que ele não consegue, põe a comida na boca, ele até teria a capacidade de mastigar, mas não quer. Então, existe a possibilidade da gente fazer essa dieta liquidificada também. Às vezes, a fonoaudióloga também contraindica uma dieta pastosa e prescreve a liquidificada para o paciente com dificuldade de deglutição. Então, é uma opção. A próxima dieta seria uma dieta líquido-pastosa. O que é isso? Então, é uma dieta também líquida, só que ela tem alguns pedaços. Então, ela é um pouco menos monótona, mas com valor nutricional também ainda moderado, não é significativo, não dá para recuperar o estado nutricional do paciente só com esse tipo de dieta, dependendo do peso dele, mas normalmente é difícil recuperar, porque é uma dieta com baixo teor nutritivo. Na sequência, nós temos a dieta líquidos claros, ou líquidos totais. As líquidos totais é uma dieta pobre em resíduos. Então, a dieta que é prescrita normalmente no pré-operatório, no pós-operatório imediato, antes de alguns exames. Aquela dieta com valor nutricional baixíssimo, que não deve ser mantida por muito tempo, justamente por conta disso. Mas tem ainda um alimento ali que foi peneirado, então tem algum conteúdo nutricional, apesar de muito baixo. E por fim, a dieta agora sim, líquido restrita, que é a dieta também chamada líquidos claros ou líquidos sem resíduos. Então essa dieta realmente tem o mínimo valor calórico, né? Então é aquela dieta teste que você usa para o paciente pós-operatório imediato, você quer testar se ele está conseguindo alimentar alguma coisa, não exige nada do tubo digestivo em termos de digestão. Então, é uma dieta muito pobre realmente nutricionalmente, que não deve ser mantida por muito tempo.
Em relação à especificação, então nós temos as dietas hipossódica, que é aquela dieta baixa, com baixo teor de sódio, né, de sal na sua constituição para pacientes hipertensos. A hipoglicídica ou para diabetes, que é a dieta que é voltada para pacientes que têm problemas com a glicemia, então vai ter menos carboidrato, não vai ter açúcar simples ou carboidratos complexos. Depois eu tenho a dieta lipídica, hipolipídica ou para dislipidemia. Eu tenho a dieta laxativa, a dieta que ajuda o intestino a funcionar. Tenho a dieta obstipante, por outro lado, que vai ajudar a prender o intestino daqueles pacientes que têm alguma dificuldade. Tenho a dieta para renal dialítico e para renal não dialítico, e aqui eu chamo atenção, por quê? Porque a dieta para renal dialítico é aquela voltada que eu tenho que me preocupar com a oferta proteica, porque esse paciente tem o catabolismo proteico aumentado. E a dieta para não dialítico, ela tem que ter uma restrição de proteína. E aí vai de cada caso, tem que ser calculado para dar o aporte certo de proteína para esse paciente. E por fim, a dieta para hepatopata, que ela é rica em aminoácidos de cadeia ramificada. Hoje em dia é discutível o uso dessas dietas, geralmente para pacientes que já estão com algum grau de cefalopatia hepática. E aqui, finalizando, eu cito alguns exemplos. Por exemplo, então quando eu for prescrever, dieta branda, né? Então eu já escolhi a consistência e aí eu vou passar para quê? Para a qualidade. Então hipossódica para diabetes. Então eu já sei que é uma dieta que vem toda cozida, e que ela vem com pouco sal e que ela vai ter baixo teor de carboidrato ou vai ter carboidratos complexos. O segundo exemplo é a dieta pastosa hipolipídica obstipante. Então é uma dieta que vai ser toda maciazinha, em pedaços pequenos, vai ter pouca gordura e vai ser voltada para alimentos que ajudem a segurar o intestino. E teria a dieta líquidos claros, que eu já não posso classificar muito, visto o baixo teor de resíduos e nutricionais, né, dessa dieta. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso módulo de terapia nutricional hospitalar. Hoje nós conversamos sobre as dietas hospitalares orais. Quais os cuidados que a gente deve ter ao escolher essa dieta, conhecer o paciente, que características ele tem, e depois as dietas em si, quais os tipos de dietas nós temos no hospital e como nós devemos prescrevê-las. Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês nas próximas aulas.